Oi pessoal, nós vamos iniciar aqui a aula 4A, onde nós vamos falar sobre os principais sistemas de cores. Essa daqui é uma aula da disciplina Fenotipagem para Análise Computacional de Imagens. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos. Então, vamos começar. Então, antes de falar sobre sistemas de cores em si, é muito importante nós começarmos a falar sobre a luz. A luz visível, elas são vibrações eletromagnéticas. Então, assim, no universo, nós temos os elétrons. Esses elétrons eles existem de uma forma solta no espaço, vamos dizer assim, e esses elétrons eles não viajam em linha reta, eles viajam seguindo uma certa oscilação. Então, esses elétrons eles caminham, eles se propagam em forma de onda. Essa oscilação ela pode variar. Quando a gente tem uma oscilação muito grande, nós vamos ter então comprimento de ondas muito pequenos. E quanto menor, quando a gente tem um comprimento de onda muito pequeno, ou seja, uma oscilação muito grande, em alguns momentos a gente tem uma liberação de fótons. E é por meio dessa liberação de fótons que nós temos as luzes, as cores, a gente tem o nosso espectro visível. E à medida que essa oscilação vai aumentando, ou seja, na medida que os comprimentos de ondas vão diminuindo, nós vamos tendo então raios ultravioletas, raios X, raios gamas. Então veja só, dentro dos vários comprimentos de ondas que nós podemos ter, nós temos alguns que são visíveis e outros não. Nós vamos falar inicialmente sobre esse espectro visível, mas é óbvio que existem muitas outras informações aqui no nosso espectro invisível, seja no infravermelho, seja no ultravioleta, que também são de grande importância para a gente na fenotipagem, ok? Então, falando aqui um pouquinho sobre o espectro visível, os primeiros estudos sobre eles iniciou lá nos trabalhos de Isaac Newton, quando, utilizando alguns prismas de vidro, ele conseguiu decompor a nossa luz do Sol em 7 cores, sendo ela vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta. Então ele conseguiu ver que a luz branca nada mais é do que uma combinação de várias cores. Cores essas que iniciam de 740 nanômetros até 380 nanômetros, ok? Então, esses daí são os comprimentos de onda que nós conseguimos enxergar a olho nu. E ainda nesse trabalho de Isaac Newton, ele tentou, então, recompor a luz branca utilizando todas essas cores. Ele viu que não estava dando muito certo, deu uma tonalidade aí que não era próxima da cor branca. Mas ele viu que utilizando o vermelho, o verde e o azul, ele conseguiu chegar aí em uma cor bem próxima do branco, Então, esse vermelho, verde e azul, é uma boa oportunidade para nós conseguirmos introduzir, então, o R, G e B, que é um sistema de cor. Como nós estamos falando de imagens digitais, é muito importante nós pensarmos um pouquinho do ponto de vista digital, vamos dizer assim. Digitalmente, nós temos as informações que são armazenadas na forma de bit. O bit ele é a menor unidade de informação que nós podemos ter. E essa unidade de informação ele pode ter o valor 1 ou 0. Ok? E quando nós temos, então, um conjunto de bits, nós podemos chamar de bits, ou bytes. E esses bits, eles geralmente são um conjunto de 8 bits. Então, eu tenho um byte como sendo um conjunto de 8 bits, embora possa ter outras aí, quantidades, outras possibilidades. Mas é muito bom a gente entender isso, para a gente entender, a gente compreender de uma forma mais clara esse slide aqui. Veja só,
Na última aula, nós falamos que nós podemos imaginar uma imagem como sendo uma matriz, onde nós vamos ter várias linhas, várias colunas. Em cada uma dessas caselas, né, que nós vamos chamar de pixel, nós podemos ter alguns valores que vai nos denotar a cor, né? Então, cada quadradozinho desse, cada pixel, a gente vai ter um bit, né? Um bits, ou melhor, nós vamos ter 8 bits, né? Ou seja, um byte. Então, né, nós vamos ter 8 bits para cada um dos nossos canais, para o R, para o G e para o B. Então, veja só, se nós temos aqui, né, um byte que é composto por 8 bits, nós fazendo a combinação aqui desses 8 bits, né, de todas as combinações possíveis desses 8 bits, sendo que eles podem ter apenas valores 0 ou 1, nós vamos chegar em 256 combinações. É a mesma coisa a gente pegar 2 elevado a 8, né? Isso quer dizer que nós conseguimos chegar a 256 diferentes valores para cada uma desses quadradinhos, para cada um desses pixels. Então, nós poderíamos denotar a cor como variando de 1 até 256. Ou o que é feito, né, de forma geral, de 0, que é a ausência total de cor, até 255. Então, muitas vezes a gente encontra esse RGB, né, quando ele é decomposto em valores para alguns softwares, como variando de 0 até 255. Em alguns outros softwares, alguns outros aplicativos, é feita a normalização desses valores, fazendo com que ele varie de 0 até 1. Tudo bem? Então, veja só. Se o nosso R, né, ele pode ter 256 tons diferentes, o G 256, o azul 256, fazendo todas as combinações possíveis aí, né, que seria 256 ao cubo, nós conseguimos chegar nesse valor. 16.777.216 cores. Então, utilizando esse sistema de 8 bits, a gente consegue representar as cores, então, com essa enorme variação, né? Então, nós temos aqui o sistema RGB como sendo definido pela combinação de verde, azul e vermelho. Quanto menos nós tivermos dessas três cores, a gente vai ter uma cor mais escura, uma cor preta. Quanto mais a gente tiver dessas três cores, né, simultaneamente, a gente vai estar aqui próximo da cor branca. E toda a variação, né, entre 0 e 255, a gente vai cair nessa outra afinidade aí de cores que a gente tem. Quando a gente está falando desse sistema de cores, R, G, B, muitas vezes dá uma falsa impressão que a gente está falando de cores primárias, né? Mas é muito bom a gente sanar esse equívoco. RGB é verde, azul e vermelho, mas as nossas cores primárias, na verdade, é amarelo, azul e vermelho, né? Ou falando o nome das cores de forma mais apropriada, amarelo, ciano e magenta, ok? Quando a gente tem essas nossas cores primárias, se nós combinarmos elas, aí sim a gente vai ter o verde, o vermelho e o azul, que seria esse RGB. Então, não vamos confundir isso. Então, aproveitando aqui, né, nós temos essas cores, que é o R, G e B, que ela forma uma tríade aditiva. Essa tríade aditiva, nós conseguimos chegar a partir dela nas cores primárias. E unindo todas as cores, a gente chega num branco. Isso faz muito sentido quando a gente está trabalhando com luz, né, com ondas. Quando a gente está trabalhando com tinta, isso não faz muito sentido. Quando a gente está trabalhando com tinta, faz mais sentido essa tríade subtrativa, que aí de fato entre as nossas cores primárias, né, que é o ciano, o magenta, o amarelo, né? E quando a gente faz a sobreposição de tintas, a gente consegue então chegar em outras cores. Esse sistema RGB é um dos mais utilizados, né, por estar presente aí na maioria das câmeras fotográficas. E esse sistema de cores CMYK ele é muito utilizado para impressões, né? Então, a gente tem o C, que seria o ciano, o M, que seria o magenta, o Y, que seria o amarelo, e o K, ele representa o black, né? Aí vocês podem perguntar, mas por que não seria, então, CMYB?
porque o B de black poderia confundir com o B de azul, né, que é o blue, né? Então colocou o K para não dar essa confusão. Então, esse sistema aqui, ele geralmente é utilizado no mundo gráfico da impressão em cores com tinta, né? Como a gente vai trabalhar com a análise computacional de imagens em formato digital, acaba que essa informação aqui ela não é tão importante, né? Tão relevante. Mas continuando aqui, quando a gente fala sobre cores, é muito importante nós falarmos sobre uma comissão internacional que se dedicou à padronização no estudo das cores. Então, a gente tem essa Comissão Internacional de Iluminação, podemos dizer assim, que ela é uma entidade internacional independente, sem fins lucrativos e sediada em Viena, Áustria, e foi fundada em 1913. Então, essa comissão ela estabeleceu alguns sistemas de cores. Então, esse sistema de cores, né, feito aí pelo CIE, ele define a sensação de cor baseada em 3 elementos. A luminosidade, né, que também pode ser denominada de claridade, a tonalidade, que também pode ser entendida como matiz, e a saturação, que pode ser entendido como cromacidade. Então, para o sistema CIEX, existem 3 condições que definem a existência da cor: o objeto, o iluminante e o observador. Veja só, sobre o observador, a CIA especifica para a gente 2 tipos de padrão, né? Uma que seria o XYZ e outra que seria o CIELAB. O XYZ foi o primeiro a ser desenvolvido lá em 1931. Ele deu origem a vários outros sistemas de cores que nós temos, né? Então, atualmente, ele não é tão utilizado, embora ele seja muito importante por ter gerado vários outros. E tem esse CIELAB que nós vamos falar com mais cuidado sobre ele. Observa que o CIELAB ele foi desenvolvido em 1964. Nós vamos falar agora sobre o CIELAB. E observa que esse CIELAB, eu coloquei alguns asteriscos na frente do L, A e B. Porque isso daqui é o CIELAB de 1964 melhorado, né, com algumas modificações. Então, esse sistema foi desenvolvido em 1976 e fornece para a gente uma diferença de cores mais precisa em relação à percepção humana. Então, nós temos aqui uma esfera onde fica muito fácil nós entendermos como que funciona esse sistema de cores. Nós temos aqui os valores de A e de B, sendo que o A ele contém um espectro de cores que varia entre o vermelho e o verde. Já o B ele tem um espectro de cores que varia entre o amarelo e o azul, né? Esses valores que podem ser obtidos, né, para cada uma dessas 2 letrinhas, para o A e para o B, são valores variando de menos 120 até mais 120. Sendo que nós temos também aqui a luminosidade, que pode variar de 0 até 100. Então, nós conseguindo trabalhar, né, com esses valores de A e de B, variando de menos 120 até mais 120, unidos aí com esses valores de luminosidade, nós conseguimos também chegar a uma grande gama de cores dentro do espectro visível, né? Então, aqui a gente consegue ver como que ficaria essa combinação aí desse L, A e B unido aí com a nossa luminosidade. Outro sistema de cor muito utilizado é esse LCH. Tanto o LAB como o LCH, a gente encontra ele em vários colorímetros, né? Alguns dão os valores de L, A e B. Outros colorímetros que a gente utiliza nos dá informação de L, C e H. E alguns colorímetros nos dão, então, todas essas informações de forma conjunta. O L, o A, o B, esse C e esse H aqui. É muito importante a gente entender que esse LCH ele é como se fosse uma manipulação, né, do LAB. Então, o espaço de cores LCH utiliza o mesmo diagrama que o espaço de cores LAB, porém utiliza coordenadas cilíndricas ao invés de coordenadas retangulares. Então, veja só, nós temos aqui aquela mesma figurinha, né, com o L, o A e o B, e a partir deles nós conseguimos converter essas informações em LCH. Então, o C,
O L, na verdade, ele seria a mesma informação que a gente tem no LAB, que seria essa nossa luminosidade. O C, que seria o nosso croma, é uma manipulação que a gente consegue fazer por meio dos valores de A e de B. Então, pegando os valores de A e os valores de B, elevando ao quadrado, somando e tirando a raiz quadrada deles, a gente consegue achar essa informação de croma. E o RUI, né, o ângulo RUI, que seria esse ângulo de tonalidade, a gente consegue obter também por essa expressão aqui, ok? Então, esses sistemas de cores são os mais importantes, né? São os que nós provavelmente encontraremos nos nossos trabalhos. Existem vários outros sistemas de cores, né? Como o HSV, como o XYZ, como o HLS, YCBCR, YIQ, YUV. São vários sistemas de cores existentes. Mas muito provavelmente o que vocês vão utilizar aí no dia a dia de vocês, né? Em função dos aparelhos que vão captar essa cor, provavelmente são esses. O RGB, o LAB ou então esse LCH. Né? Muito provavelmente vocês vão encontrar um desses sistemas de cores. Então, vou concentrar apenas neles. Outro sistema de cores que você já deve ter visto falar é o sistema de cores de Munsell, ou carta de Munsell, né? A gente utiliza ela muito para a gente tentar classificar cores. A carta de Munsell, ela consiste no ordenamento das cores, né, em um arranjo tridimensional. Então, veja só, nós conseguimos pegar essas nossas cores e dividir elas em 5 cores base e 5 cores secundárias, onde nós teríamos vermelho, amarelo, verde, azul, violeta, laranja, vermelho, amarelo, azul, verde, azul, violeta e vermelho, violeta, ok? E nós temos aqui as siglas para cada uma dessas cores, que são as quais a gente encontra lá na carta de Munsell. Então, nós temos o parâmetro V, né, que seria um parâmetro de luminosidade que vai variar de 0 até 10. Quando a gente tem um valor de 10, a gente tem um valor de branco, né? O 5 seria esse nosso valor médio. E temos também o valor de croma, ou seja, o valor de saturação, que vai variar de 0 até 12 ou mais. E por meio disso, nós conseguimos, então, né, classificar uma determinada cor por meio de siglas, né, que determinem essa cor. A carta de Munsell é muito utilizada para quando a gente trabalha com sementes, a gente precisa categorizar a cor da semente, quando a gente trabalha com solo, né, em várias outras áreas aí da ciência também. Então, nessa aula, nós aprendemos sobre os principais sistemas de cores. Provavelmente, quem vai trabalhar com cores, né, com fenotipagem aí por análise computacional de imagens, vai encontrar uma dessas cores aí, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre como que a gente consegue fazer a conversão desse sistema de cores, né? Para isso, nós vamos utilizar o R. Então, a gente vai aprender como que a gente consegue carregar uma imagem dentro do R, como que a gente consegue decompor essa imagem ali em valores de R, G e D, como que a gente consegue fazer essas conversões aí desse sistema de cores. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com colegas de vocês e até a próxima aula.